saber quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Levanta a sua mão. Olha aqui, ó, uma querida. Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. Mais alguém? Lá na galeria tem alguém pela primeira vez? Olha lá, ó. Tem lá, ó. Sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe. Que bom ter vocês aqui. Lá no fundo também, ó. Sejam bem-vindos. Eita, bastante visita hoje, hein? E nós vamos dizer para os nossos visitantes, queridos: visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco, amém? Glória a Deus. Você vai dizer comigo também, diga assim, ó: os ministérios desta igreja são uma bênção na minha vida. Você pode dar uma salva de palmas para todos os ministérios? Aleluia, glória a Deus. Ministério de louvor, obrigado, Deus abençoe, que bênção de louvor. Tudo que está acontecendo em volta do culto, antes do culto, escola bíblica, desde o abrir dos portões, muitas equipes trabalhando, viu, irmãos? E é uma bênção, né? Queridos, hoje nós temos uma mensagem especial. E eu quero chamar aqui o nosso convidado, o pastor Paulo. Por favor, pastor Paulo. Ele é secretário estadual de cidadania, coordenador regional de cidadania, nosso representante também do projeto de cidadania. Já representa aí há vários mandatos a nossa igreja lá na Casa de Leis aqui da cidade. E eu convidei ele, assim como ele tem caminhado aí por todas as igrejas da região, para trazer uma palavra. Pastor Paulo é um pastor, e ele é uma bênção. O Senhor usa muito a vida dele através da palavra, e hoje nós teremos a honra de receber o que Deus tem para essa manhã através da vida dele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia. Quero fazer uma oração por ele. Você pode se colocar de pé já? Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã, obrigado por tudo, ó Deus. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem muito a nos falar através da palavra de Deus, através do teu servo, Pai. Que ele seja diminuído, ó Pai, e que o Senhor aumente mais agora, e que a tua palavra fale conosco através da boca dele, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de toda distração nesse momento, porque eu tenho certeza que seremos completamente abençoados com tudo que o Senhor trouxe para essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém. Vocês estão felizes por estarem na casa do Senhor? Deus me trouxe aqui nessa manhã, que não é para falar de cidadania, mas é para trazer uma palavra que talvez vá confrontar você. Confrontar. Mas eu vou falar da palavra no decorrer dela. Abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho de João. Aleluia. João, capítulo de número 17. Louva a Deus pela vida da reverenda Regina, do reverendo Luiz, do reverendo Tiago, da reverenda Natália. Deus é maravilhoso. Evangelho de João, capítulo de número 17, eu quero ler com vocês o versículo de número 17. Amém? João 17, 17. A palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Peça para Deus falar contigo. Santo Deus, Pai maravilhoso, nessa manhã, Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que eu possa ser um canal de bênçãos aqui neste dia, Senhor, e que a tua igreja seja impactada pela tua palavra, Senhor. Não é o Paulo, mas é o teu Espírito Santo que nos conduz, papai. Por isso, derrama do trono da tua glória e chegue em cada coração aqui nessa manhã, no nome santo de Jesus, conforme a tua vontade, para a glória de Deus. Amém? Se assente, querido. Meus amados, a palavra de Deus é a única verdade. O Senhor colocou no meu coração, e aí quando o louvor cantava e ela estava falando aqui,
ela disse, a palavra de Deus é a verdade. Eu disse, Senhor, o Senhor está confirmando que é verdade. Independente dos achismos nossos, ou de quem quer que seja, a palavra de Deus é a verdade. Independente da ciência, a palavra de Deus é a verdade. Independente, irmãos, do tempo e do espaço, a palavra de Deus é a única verdade. Independente de qualquer situação na nossa vida, a palavra de Deus continua sendo a verdade, amém? Por que nós não aceitamos isso? Porque quando chega um problema, quando aparece uma situação, nós terminamos se esquecendo de que essa palavra é a verdade. E essa verdade fala sobre você e sobre mim. Mas o problema termina nos chacoalhando e nós nos esquecemos que essa palavra é o grande regente na minha e na sua vida. E dela nós não fugiremos, nem para a direita e nem para a esquerda, porque tudo está nela. Mas nós precisamos nos comportar como aqueles que creem verdadeiramente nessa palavra, usar ela na nossa vida, aplicar ela em nós, para que ela possa nos transformar, para que ela possa nos colocar de pé, para ela nos dar ousadia, de que possamos marchar o quanto for necessário, sem medo, porque o medo, ele pode preservar a vida, mas o medo de viver essa palavra nos tira de viver o grande propósito de Deus em nós. Não podemos temer ousadia de Pedro em sair do barco e andar sobre as águas. Aqueles que olham sempre para o pessimismo vão dizer, mas ele caiu, naufragou. Eu prefiro dizer que Pedro é o único homem que andou sobre a face das águas junto com Jesus Cristo. E a Bíblia fala da ida e a volta. Nós precisamos entender, irmãos, que essa palavra é a verdade. Nós temos um problema sério no povo de Deus, e não me refiro apenas aqui, mas em todo o povo de Deus, que é de não crer verdadeiramente nessa palavra. E quando vai fazer alguma coisa, faz sempre naquilo que eu acho. Mas a Bíblia está dizendo isso. Mas eu acho que tem que ser desse jeito. A Bíblia fala sobre os nossos achismos. E nós terminamos vivendo do jeito que nós achamos, nos esquecendo da verdade. Porque se fôssemos viver por essa palavra, nós não odiaríamos ninguém, amaríamos, independente de quem seja a pessoa. Se nós fôssemos viver por essa palavra, nós não apontaríamos o dedo, abraçaríamos. Se nós fôssemos viver por essa palavra, eu estenderia a mão para tirar do chão quem caído está. Mas não, nós apontamos o dedo, nós olhamos e ainda bem que é ele, não sou eu. E essa palavra então deixa de ser verdade na nossa vida. E aí eu imagino Deus, a imagem minha, tá? Eu imagino Deus nos cercando para que nós possamos nos manter no processo, para que possamos viver o propósito dele. Deixar de viver essa palavra é o maior erro que nós cometemos. Essa palavra diz, ore pelas suas autoridades. Nós falamos mal dela. Essa palavra diz, olha, obedeçam os seus líderes, os seus pastores. Nós falamos, eu só creio em Deus, não aceito homem sobre a minha vida. E a palavra? A vida está onde, irmãos? Na palavra. Sem viver essa palavra,
do que nos adianta alguma coisa. Não importa se estamos sentados na igreja, porque essa palavra vai ser aplicada amanhã, independente do que eu quero, independente do que eu acho, independente de como eu imagino, é essa palavra que será aplicada lá naquele dia. E dela, nenhum de nós fugiremos, nem os que creem, nem os que não creem, não tem como fugir dessa palavra. E essa palavra diz, naquele dia, o Senhor dirá a alguns: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não importa se você fez, aconteceu, se você não viver por essa palavra, já era. Nós precisamos ter esse entendimento. Se nós queremos chegar em algum lugar, e esse algum lugar que eu me refiro, é lá na glória eterna, esquece o que o mundo acha. Viva por essa palavra. Esqueça como é que os outros fazem. Faça você por essa palavra. Ame por essa palavra. Ah, pastor, mas essa pessoa não merece o meu amor. Perfeito. Você merecia o amor de Deus? Se Deus tratasse-nos como tratamos alguns, como que nós seríamos? Onde estaríamos? Mas é a palavra que tem que reger a nossa vida, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo, o amor dele, o cuidado dele, a paixão dele, o doer-se dele. Ele se condoía pelas pessoas, ele tinha misericórdia delas. Mas tem muito crente que não tem misericórdia de ninguém. Nenhuma. Ô, pastor Paulo, 2 domingos antes da eleição, o senhor traz uma palavra dessa? Importa que a gente faça a vontade de Deus, irmãos. É um alerta para a igreja de santos, perfeitos, que se colocaram no papel de dizer o que é certo, o que é errado. Não concordo. Deus não nos chamou para poder avalizar essa palavra. Deus não nos chamou para dizer se o que está escrito nela está certo do nosso ponto de vista. Deus nos chamou para amar a Ele sobre todas as coisas e seguir os passos de Jesus Cristo. Mas quando chegamos na igreja, a palavra é pregada, nós recebemos, choramos, nos condoemos, pedimos perdão, mas depois de um tempo na casa de Deus, que já passamos a conhecer o que está escrito em alguns dos seus livros, começamos a dizer: peraí, não é bem assim que eu entendo, não é desse jeito que eu acho que tinha que ser. E aí eu volto a te perguntar: a palavra deixou de ser verdade? Ela deixou de ser verdade? A palavra precisa da sua ou da minha interpretação? Quem interpreta a palavra é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E esse Espírito tem que ter morada aí na sua vida. E esse Espírito não é de confusão. Esse Espírito não é de rebeldia. Esse Espírito Santo de Deus, ele não veio para poder criar uma revolução dentro da igreja contra ela própria. Ele veio, segundo essa palavra, para nos guiar por toda a verdade. E nos dar conhecimento. E nos levar ao entendimento, para que isso possa mudar a sua vida, e para que você possa ser um varão perfeito, um varão equilibrado, e aonde você pôr o pé, você possa manifestar a glória de Deus. Mas
As igrejas estão cheias, mas essa palavra parece que está longe do coração de muita gente. Já perceberam? É irmão atacando irmão, irmão entrando na justiça contra o irmão, irmão falando mal do outro irmão da outra denominação. E falando aonde? Não é dentro da igreja, são nas mídias sociais, expondo a igreja de Jesus Cristo, envergonhando o nome do Senhor. E aí precisamos levar na cara algumas vezes. Ora, mas Jesus não é amor? Jesus é amor, mas ele também é justiça. Hoje ele é advogado, amanhã ele será juiz. Nós precisamos, irmãos, dizendo que cremos nessa palavra, viver por ela, e não pelo mundo, e não pelo que o mundo acha. Tem gente dentro da igreja de Cristo, dizer aqui de uma coisa que mexe com o ser humano. O que é que mais mexe com o coração do ser humano? Alguém sabe? Vou te dizer e você vai concordar. Dinheiro. Tem gente que não se preocupa com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos, com nada, mas mexeu no bolso dele ou dela, bum, causou um problema. O dinheiro termina sendo para alguns um problema terrível. Não o dinheiro, mas o amor a ele, diz essa palavra. Porque o dinheiro não tem problema. Eu gostaria de ter muito. E quero, já falei com Deus, Senhor, aumenta meu caixa aí. Mas o amor a esse dinheiro desestabiliza a crente, irmãos. Chega na época do pagamento, nós temos só que devolver o dízimo por essa palavra. Mas tem muita gente que não devolve. E ainda tem argumento para não fazê-lo. Isso aqui era no tempo lá do Antigo Testamento. Hoje não. Hoje não precisa. Tem outros que chegam no final do ano, até devolve o dízimo do salário, mas não, do 13º não precisa, porque 13º não tem, dízimo não tem 13º. Meus amados, essa palavra diz que nós temos que ir à casa do tesouro. Lá atrás, na Idade Média, agora, nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que a verdade nos libertaria. E ela nos liberta como, irmãos? Fazendo com que cada um de nós possamos aplicar essa verdade na nossa vida. É uma matemática louca, inversa, totalmente fora do contexto da ciência. Eu devolvo 10 e os meus 90 vale mais do que os 100% que eu tinha. Quem vive isso sabe. Mas dentro da igreja tem muita gente que diz que essa palavra é a verdade e não permite que essa palavra alcance o seu bolso, as suas finanças. O pastor Tiago abençoou as finanças de todos nós aqui, mas essa palavra de bênção, ela só chega na vida daqueles que vivem por essa palavra. Pode verificar, se tem alguém vivendo problema financeiro profundo, que não sai dessa roda, tem algum problema em relação ao seu dízimo e a sua oferta na casa de Deus. O pastor está pregando que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Não, irmão, estou pregando que nós precisamos viver essa palavra. Porque senão, eu vou começar a tirar uma coisa daqui, outra coisa dali, uso o que eu quero, e aí eu passo a usar a palavra de Deus, e não aplico ela na minha vida, e ela não me transforma. Ela não me transforma. E se nós queremos transformação, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. É essa palavra que vai me dar fé. É essa palavra que vai me dar ânimo, que vai me dar ousadia. É essa palavra que vai me curar. É essa palavra que vai me sustentar no dia mau. É essa palavra.
Eu estava desesperado na passagem do Natal para o Ano Novo, talvez já tenha dito isso aqui, com uma arritmia muito forte, ansiedade, aquelas coisas do mundo, a mente sendo bombardeada por Satanás, achando que ia morrer daqui a pouco. Eu ouço o Espírito Santo dizer assim: Paulo, se creres, verás a glória de Deus. Essa palavra fala isso. Jesus falando para Marta, quando ele diz: removam a pedra, ela encosta: Senhor, 4 dias está fedendo esse negócio já, não faz isso não. E aí ele diz: Marta, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, por que é que você não está crendo, se essa palavra diz que se você crer, você verá a glória de Deus? Em qualquer área da sua vida, foi isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Quando eu estava naquela situação, na hora que eu ouvi essa palavra, minha mente mudou. O médico chegou e falou: Paulo, o remédio não está revertendo, nós vamos dar um choquinho aí, básico e tal, mas vamos te dopar para você não sentir o choque. Doutor, manda ver, estou aqui, Jesus já falou comigo. Eu estou aqui hoje pregando a palavra para vocês, sabe por quê? Porque eu creio na glória de Deus na minha vida. Irmãos, o convite de Deus nessa manhã é para que você se comporte de uma forma diferente da forma do mundo. Eles não têm Jesus Cristo. Então, o que eles fazem? Eles entram em desespero. Eles arrancam os cabelos. No meu caso não ia adiantar. Mas veja, por isso Jesus me salvou, e os carecas todos. Eles não têm saída. Mas nós temos essa palavra. Nós temos o eterno, supremo, soberano Deus. Nós temos o Espírito da verdade, o Consolador de fato. Nós temos Jesus Cristo, nosso irmão. Irmãos, por que nós tememos essa palavra? E aqui eu quero entrar rapidamente nessa palavra, em 2 passagens que eu acho assim extremamente importante, para a gente entender o efeito dessa palavra. Vá comigo em 1 Samuel, capítulo de número 3. Olha que interessante essa palavra. 1 Samuel, capítulo de número 3. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 11. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Olha que tremendo, irmãos. Vai comigo agora, em 2º livro dos Reis, capítulo de número 20. 2º livro dos Reis, capítulo de número 20. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo ao 3º dia, você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade.
Irmãos, olha a importância de crer nessa palavra. Você pode estar perguntando, pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O mesmo Deus designou a família de Eli à morte, o sacerdote. E esse Deus disse também para o rei Ezequias: pode pôr em ordem a sua casa que você vai morrer, não escapa dessa. Porque nós temos resultados diferentes na mesma situação, praticamente. Claro, simples de ver. Porque um vivia pela palavra e o outro vivia contra a palavra. Sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Homem. Você é o sacerdote lá. Na sua casa, quem manda não é os seus filhos, não são os seus filhos. O pai que não tem capacidade de disciplinar os seus filhos, conduz eles à morte. Na sua casa é você quem manda. Eli poderia ter repreendido os seus filhos, porque Deus já havia falado, não o fez. E os filhos deles transformaram o templo num bacanal. Pegavam o melhor das ofertas, tinham relações no templo, faziam uma coisa terrível, que afrontava a Deus. E Eli tratou isso como deixou rolar. Mas essa palavra diz que nós precisamos cuidar dos filhos, porque eles são bênçãos, são herança de Deus. O seu filho, ele vai ser aquilo que você é. Se você é frouxo, pai, os seus filhos vão fazer o que quiserem, vão crescer, vão bater em você, vão tirar você da sua casa, vão dominar, e você não poderá reclamar, porque foi você que fez. Na sua casa manda você, não interessa quantos anos o seu filho tenha, na sua casa tem uma regra. Qual é a regra? Aqui eu estabeleci, vai ser do meu jeito. Não está satisfeito? Vai ser viver a sua vida. Paulo, mas isso é muito terrível. Irmãos, uma coisa é o filho dar problema, o pai chamar ele, ele baixar a cabeça e dizer, pai, tá bom, isso aqui, tá. E continuar ouvindo o pai falar. Outra coisa é o pai chamar o filho para conversar e ele mandar o pai não sei para onde, vai fazer não sei o quê, vai não sei fazer o quê, e o pai aceitar isso. Não pode, irmãos. A descendência de Eli deixou de existir só porque ele não foi um pai que disciplinava. De outro lado, você tem o rei Ezequias, que ia morrer, não tinha filho. E quando o profeta também chega e fala para ele diz, a Bíblia diz que ele vira para o lado e diz, Senhor, eu sou fiel a ti, meu coração inteiro é seu. Olha que ousadia maravilhosa. E a Bíblia diz que ele chora. E Deus, irmãos, olha que tremendo, Deus ouve a sua e a minha oração. Você pode achar que não, ele tem um propósito, ele sabe o tempo de todas as coisas, mas ele está ouvindo o que você está dizendo. É por isso que você precisa tomar cuidado com o que você diz. A Bíblia diz que o Senhor volta ao profeta Isaías e diz, olha, volta lá, diga para ele que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Oh, meu Deus. Ele não vai morrer. Vou acrescentar 15 anos e vou livrar ele das mãos do rei da Assíria, por amor a Davi, seu pai. Irmãos, viver por essa palavra é maravilhoso. Ela mesmo diz que é vida ou morte. É você quem escolhe. Se você viver por ela, é vida aqui.
Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Onde está isso, pastor? Na palavra. Agora, se você não quiser ouvir, é morte, é extinção da sua geração. É escolher o que nós queremos. Para de viver pelo que os outros acham. Tem gente que dá ouvido para não crente fora da igreja, questionando a nossa igreja, e a pessoa fica calada. Mantenha o relacionamento, mantenha a amizade. Irmãos, se solte de qualquer amizade que não viva por essa palavra. Pastor, mas como é que eu vou resgatar o que está perdido? Deus vai ter alguém para fazê-lo. Se você está no meio que está bombardeando a sua fé, escapa pela sua vida. Essa palavra é valiosa. E se Deus tem propósito na vida daquele, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém ou alguma situação para trazê-lo para a presença do Senhor. Porque senão, irmão, sabe o que vai acontecer? A gente vem para a igreja no domingo, uma vez lá, uns vêm uma vez por semana, e aí fica a semana inteira lá naquela roda. E ali, conversa fiada e vai. Chega uma hora que você fala assim: verdade. Esses dias eu fiquei atônito, pastor Tiago. Um pastor auxiliar de uma igreja nossa, não importa onde, falando para um líder da nossa igreja o seguinte: não precisa ir na igreja toda semana, todos os cultos, isso é um absurdo. E aí falou para mim isso. Imagina. Eu sou muito da paz. Eu sou. Mas às vezes eu me perco. E aí, irmão, voei com os 2 pés no peito. Foi terrível o resultado. Mas sabe por quê? Porque é um absurdo. Aonde nós somos treinados é na igreja. Porque essa palavra é pregada e é ouvindo ela que a nossa vida vai sendo transformada. Outra coisa, irmãos, nas 2 passagens que eu juntei, nós somos protestantes. O rei Ezequias, no momento que ele recebe a palavra de Deus, ele protesta. Porque o que ele está falando para Deus é assim: o Senhor vai fazer isso comigo? Ele está protestando. Se o rei Ezequias protestou contra a decisão de Deus de matá-lo, por que você tem aceito tanta maldição, tanta coisa na sua vida de boca fechada? Recebi o resultado de um exame, meu Deus, vou morrer. Irmãos, dobra o seu joelho: Senhor, eu não aceito esse resultado. Essa enfermidade já foi levada na cruz do Calvário pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, estão causando um problema lá no meu emprego, estão me dificultando a vida. E por que você está com a boca fechada? Dobra o seu joelho: Senhor, o Senhor está vendo, eu não aceito essa perseguição. Põe fim nela, Senhor. Irmãos, você é boca de Deus para outras pessoas, mas pode ser também para a sua vida. Não aceite calado nenhuma afronta do inferno. Você pode estar sofrendo porque alguém está te afrontando e você está calado. Se o profeta Eli, quando recebeu a palavra de Deus, tivesse se manifestado, catado os moleques pela orelha: vem cá, seu safado, castigo aqui. Eu sou contra o Estado estabelecer leis que afetem a vida da família. Meu filho eu crio do jeito que eu quiser pela palavra. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso depois, o Estado tem uma cela especial para ele lá se ele sobreviver. O Estado, inclusive, vai me cobrar, através do conselho tutelar, como é que eu estou cuidando do meu filho. Então eu vou cuidar do meu filho. Na minha fé, na minha crença. Independente do que o Estado acha. E aqui eu não estou pregando rebelião contra o Estado. Eu estou pregando que
A palavra de Deus é maior na minha vida do que qualquer outra lei humana. Devo obediências às leis humanas pela palavra, mas não leis que contraponham essa palavra, porque maior na minha vida é essa palavra. Não aceite calado, irmãos. Se levante. Ao invés de falarmos por aí, fale com Deus. Senhor, eu não aceito o que o meu vizinho está fazendo. Senhor, eu não aceito o que o meu chefe está fazendo. Senhor, eu não aceito o resultado dessa enfermidade. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Pastor, mas e se Deus não mudar? Ele tem um propósito. Mas já imaginou que Ele pode estar esperando a sua manifestação para que Ele mude a história e o nome dEle seja glorificado em você? Se o rei Ezequias tivesse ficado com a boca fechada e só chorado, será que ele teria ficado vivo? Não aceite, irmãos. No poder do nome de Jesus Cristo, não aceite. Você é filho de Deus. Você não é filho de concubina. Em Jesus, nós recebemos a paternidade de Deus. Para quê? Para poder viver nela. A afronta do diabo, Tiago nos diz que nós só precisamos resistir, que o diabo foge de nós. Só que o diabo nem sempre vem como diabo para nos afetar. Ele vem usando a boca de outros, às vezes de gente bem próxima da gente. Lembra quando Pedro quis impedir o ministério de Jesus, o que ele falou para Pedro? Então, quando vem alguém falando alguma besteira para você, irmãos, no poder do nome de Jesus, diz: eu não aceito isso, Senhor. Está repreendido no nome de Jesus. Postura, atitude, seriedade. Você serve a um Deus soberano, infalível, um Deus que não perde batalha, inabalável, poderoso, para fazer muito mais do que você imagina. E você está aceitando as coisas como se, fazer o quê, né? E vai carregando um monte de coisa que jogam contra você, e você ali, fazer o quê, né? Ora, abra a boca, repreenda, não aceite, fale com o seu Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Palavra, irmãos, palavra de Deus, sem ela não tem verdade. Sem ela tem narrativas. Tem gente tentando lacrar, mas com ela podem tentar o que quiser. Essa palavra é eterna. Ela vem de tempos lá de trás. E com toda a tecnologia e inovação desse tempo, ela continua sendo a palavra de Deus. Não gostam, não querem, tentam barrar, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aplauda e glorifica a Ele, porque Ele é tremendo. A última, para lacrarem, tentarem derrubar essa palavra, é uma tal de uma palavrinha chamada laicidade. O Estado é laico. O que significa? Ele não pode ter uma religião. Pera lá, verdade, o Estado não pode ter uma religião, mas o Estado tem que garantir o meu e o seu direito de termos uma religião e professarmos a nossa fé livremente. É essa palavra, irmãos. E nessa manhã, para concluir, eu quero chamar você que está sendo afrontado por alguma coisa. Tem alguma coisa te afrontando, tem alguma coisa que tem te incomodado muito. E depois de ouvir essa palavra, você prefere viver por ela. Eu quero chamar você aqui à frente, rapidinho, para a gente poder orar e Deus te dar força, ousadia, para
para que você vai se levantar contra essa situação. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer isso. Você vai se levantar contra essa situação. E você vai ver essa situação cair por terra, no poder do nome de Jesus Cristo. Vem aqui você rapidinho que está sofrendo afronta. Deus não me traria essa palavra se não tivesse pessoas aqui. Irmãos, quando